Meus amigos, hoje vocês simplesmente puderam contemplar a diferença de um time que treina, de um time que tem esquema tático, de um time que tem esforço, para um time que não treina, para um time que não tem jogada nenhuma, para um time que não tem absolutamente nada. Um paradoxo que aconteceu hoje, que o Mirassol pareceu o São Paulo pareceu o Mirassol. Inverteram-se os polos, né? O Mirassol simplesmente humilhou o São Paulo em futebol bem jogado, em futebol organizado, jogado com calma, sem correria. Os caras nem suaram, porque tinha organização do campo, coisa que o São Paulo não tem. Tinham jogadas, coisa que o São Paulo não tem. E simplesmente o São Paulo sai derrotado em pleno Morumbi pro Mirassol. A gente toma o gol pro palhaço do Tiririca do Reinaldo, que a gente tem que engolir, né? Que o Reinaldo simplesmente deitou no jogo contra o Lucas, até contra o moleque, o Lucas Ferreira. E o São Paulo simplesmente não teve jogo nenhum, o São Paulo não fez absolutamente nada. E o Mirassol, muito bem organizado, simplesmente trucidou o São Paulo Futebol Clube hoje. Vamos repercutir nesse jogo. Um adianto para vocês, né? Uma nota 0 para todo mundo, 0, 0, vou falar cada um individualmente, mas é 0 para todo mundo, pessoal. A paciência tem limite. Será que essa torcida não tem limite de vergonha na cara do que pode passar? Será que a gente já não foi humilhado o suficiente para mim, para você começar a cobrar? Será que a gente ainda vai ficar passando pano na cabeça desses caras? O Campeonato Brasileiro é traiçoeiro, o São Paulo sai derrotado, o São Paulo não consegue ganhar. E hoje simplesmente foi terrível, o São Paulo não jogou nada. Sábado é dia de feijoada, né? Por incrível que pareça, eu acho que esses caras devem ter entrado com meio que de feijoada na barriga cada um deles. E o Cubeiras, esse horroroso desse auxiliar técnico, o Cubeiras em terra de laxante, o Cubeiras é rei, porque ele consegue fazer cagada e consegue simplesmente piorar ainda mais um time que já é ruim, que não joga nada. Colocando ali, ele tira o Lucas Ferreira, que bem ou mal é o único que tenta jogar pra frente nesse time, é o único que tenta alguma coisa de diferente para colocar o Cedric, que não mudou em absolutamente nada. O único fenômeno que a gente tem na base, o Rian Francisco, ele coloca no quase 35 minutos do segundo tempo. E o boneco de ventríloco do André Silva fica até o final do jogo. É incrível, a coisa que eu não consigo entender. Vamos falar do jogo. No primeiro tempo, pessoal, um pouco mais equilibrado, mas dava pra ver já desde o primeiro tempo a organização do Mirassol. É coisa que a gente cobra, coisa que o Zubeldia não consegue implementar no São Paulo, uma organização. Jogada, sabe? Jogada, sabe aquela jogada ensaiada? Olha, eu toco, você passa, eu toco. Isso o São Paulo não tem. Você não vai ver isso no São Paulo. Infelizmente, há muito tempo isso no São Paulo não tem. Coisa que no Mirassol teve, e a gente viu um time organizado, sem suar. A única chance que o São Paulo teve no primeiro tempo foi uma cabeçada ali do Luciano na pequena área, que o Luciano, como meio de campo, é um absolutamente nada, é um pedaço de nada. Mas no ataque ele até leva algum perigo, né? Diferente do André Silva, que é totalmente nulo, que é horroroso, que não consegue dominar uma bola. A gente vai falar sobre ele, eu vou falar com todo carinho sobre ele quando chegar a vez dele, porque a gente tem que falar com carinho, né? Porque a torcida, a Enzolândia do São Paulo Futebol Clube, tá tudo bem ainda? Eu tenho uma pergunta, comenta aqui, ainda está tudo bem? A gente não pode cobrar, né? Sabe o que vai acontecer com esses caras? Eles vão folgar. Olha aí, sabe o que teve de diferente hoje? De um lado, um time que treina, um time que se esforça, um time que o objetivo deles é ficar na Série A, se esforçam e treinam, e tem comando, e tem um técnico que conseguiu organizar o time. Do outro lado, tem um time que só tem folga, que só tem festa, que só tem alegria, que só tem pandeiragem, que só tem tudo isso, que é o São Paulo Futebol Clube, né? Você acha que eu tô falando do Mirassol? Não, é o São Paulo, né? Porque eu disse que inverteu os papéis, que hoje o Mirassol jogou muito mais como um time grande, sem sofrer nada. O Mirassol não sofreu nada, pessoal. É o abafa do São Paulo no segundo tempo, não sofreu absolutamente nada. Uma defesa consciente, tranquila. E se você me perguntar, foi pênalti? Foi pênalti. O Enzo, juvenil, o camisa 10 pediu pênalti, o Enzo deu. O São Paulo é um time juvenil. A gente viu isso desde o carrinho lá do Ferrarese, do Alisson e agora do Enzo. O São Paulo é um time juvenil, que não tem malícia de futebol, que parece que é um time de interclasses, parece um time de interclasse jogando com um time organizado, um time profissional, né? Foi isso que aconteceu. No segundo tempo, como eu falei, a organização do Mirassol impecável. Eu queria ver o São Paulo organizado desse jeito. E o São Paulo tentou aquele abafo. São Paulo leva um gol, né? Convenhamos que leva um gol que o Alan Franco vai igual uma criança na bola, né? E o Rafael, pelo amor de Deus, né? Rafael, pelo amor de Deus. Nós vamos falar mais sobre isso daqui a pouco.
E o segundo gol do Mirassol veio de um pênalti, onde a gente toma o gol pro Tiririca, que o Reinaldo nisso ele é bom. Pênalti foi sempre um bom batedor de pênalti, um ótimo, excelente batedor de pênalti, e sem chance pro Rafael. O Reinaldo enfiou um canudo no gol, e sem chance. Saiu comemorando ali, a gente teve que ver o Reinaldo comemorando no Morumbi com as palhaçadas dele. É mais uma humilhação pra mim e pra você, como torcedor São Paulino, né? Mais uma pra lista, mas a gente consegue ser freguês até pro Mirassol. Bom, e tem gente que vai defender ainda esse futebol ridículo que o São Paulo joga, esse futebol escabroso, esse futebol medonho, que não tem nada, o São Paulo não tem nada. Sabe o que me incomoda? É que o São Paulo não tem nada. O São Paulo não tem aquele jogador que você fala, nossa, esse jogador é diferenciado, esse jogador vai resolver o jogo. Deveria ser o Oscar, mas o São Paulo não tem esse jogador igual um Arrascaeta da vida, igual um jogador que você pode contar com ele. O São Paulo não tem organização, o São Paulo não é um time organizado, o São Paulo vai de qualquer jeito, esse cara vai de qualquer jeito. Se a gente montar um time aqui, do canal aqui, e ter um mínimo de organização, a gente dá trabalho pro São Paulo. O São Paulo não tem jogo fácil, todo time consegue dar trabalho pro São Paulo, absolutamente qualquer time dá trabalho pro São Paulo. E o São Paulo não tem postura, em casa o Morumbi já não é uma arma pra gente. Sempre aqui pra que lutar pela maior campanha na Libertadores, cara? O Morumbi não faz a mínima diferença mais. O Morumbi não faz a mínima diferença. O São Paulo sai derrotado por 2-0, sem sequer incomodar o Mirassol. O São Paulo sem sequer incomodou, cara. Os caras deitaram, os caras brincaram. Foi humilhante, foi vergonhoso pro São Paulo o futebol de hoje. Humilhante, totalmente humilhante. Vamos lá, vamos pras notas logo. Já me alonguei demais aqui falando da partida ridícula do São Paulo. Se você não assistiu, espero que você não tenha assistido, que não foi aquele jogo chato que você dormiu, que foi um jogo simplesmente humilhante. Eu me sinto humilhado. O Mirassol humilhou o São Paulo com a sua organização, com um futebol calmo, tranquilo. Cara, humilhou o São Paulo, simplesmente humilhou. Hoje não teve arbitragem, hoje não teve nada. Hoje teve o São Paulo sendo péssimo, como há vários jogos já é, e a gente não tem o direito de cobrar. E quando cobra, igual o Barolo cobrou, né? Infelizmente a gente tem essa parte da torcida, essa parte ridícula da torcida, que se o São Paulo cair, você que não cobra, você que reclama, quem cobra você vai ter parte da culpa. Bom, vamos para as nossas. Rafael, pessoal, a bola que foi no gol, as bolas que foi no gol, ele levou os 2 gols, um de pênalti, é verdade, e o outro que o Rafael tem uma falha bizonha, simplesmente bizonha. Eu sempre disse que eu sou um cara justo, é jogo a jogo, o Rafael tem feito partidas seguras, mas hoje foi um erro bizonho com o goleiro do São Paulo. Não dá pra cometer uma falha bizonha dessa. Rafael, nota 0 pra você. O Alan Franco, coitado do Alan Franco, tomou um drible igual uma criança ali pro moleque do Mirassol, ali, pro cara do Mirassol. Nota 0, ó. Eu não tô com paciência, cara. Todo mundo é nota 0. 0. Arboleda, o que deu pra ele fazer, ele fez, né? Não comprometeu em nada, mas também, como todo time, vocês são unidos como time, né? Então, nota 0 pra você também. O Ferrarese, pessoal, eu vou deixar o Ferrarese ser nota. Por quê, Oni? Não é todo mundo nota 0? Sim, nota 0 pra ele também. Só que o Ferrarese não é lateral. Não é lateral. Quantas vezes a gente vai tocar? É injusto cobrar desse cara. Não é lateral. Não tem nenhum cacuete pra lateral. Marca bem, é esforçado. Nota 0 pra você. Vai eximir ninguém. Nota 0. O Enzo, pessoal, juvenil, tá? Pra mim, antes desse pênalti, ele tava sendo o melhor. E pra mim, sinceramente, se fosse pra colocar um melhor da partida, até esse momento seria o Enzo. O melhor da partida pra mim é nota 0. Juvenil. São Paulo é muito juvenil. Não tem ninguém que converse. Tem um cara com malícia que conversa. Traz jogadores antigos pra conversar com esse cara. Traz um Lugano pra conversar com esse cara. Sei lá, cara. Traz alguém que manje de futebol. Vocês têm que ter malícia de futebol, cara. Nota 0 pro Enzo também. O Alisson, não vi, não sei pra onde foi, não sei o que fez. Nota 0 pra ele. O craque do time, o astro do time, que era pra ser o astro. Não, vamos deixar ele por último. O Pablo Maia perdidinho, parece um filho sem mãe, coitado, tadinho. Tá procurando, rodando ali no campo, parece uma Blade, um peão rodando pra todo lado ali, batendo, trombando em todo mundo. Nota 0 pro Pablo Maia, que até agora não se encontrou, tadinho do bichinho. O Oscar, ele tá gostando de jogar de volante, Oscar? Ele tá gostando de... pelo amor de Deus, né, pessoal? Oscar que a gente espera, aquele futebol, até a criançada começa a gritar, aquele futebol de passe, aquele passe, aquela diferença. O Oscar não fez absolutamente
absolutamente nada, cara. Conseguiu errar passes de interclasse, nota 0, cara. Tá na hora de cobrar esse cara. Tá na hora de fazer uma transfusão nesse cara. Se você colocar ele e o Rodriguinho, são o mesmo tipo de jogador. E o Rodriguinho trouxe mais perigo que o Oscar, cara. São até parecidos fisicamente. O nosso bilionário do time não conseguiu fazer absolutamente nada. Nota 0, nota 0, 0, Oscar, pra você. O Lucas Ferreira, o moleque é o único que tentou alguma coisa aí pra frente. Pra mim, talvez seja o segundo melhor da partida, né? Mas tá baleado, não tá pronto ainda. O moleque tem que jogar a bola ainda. Deveria ter sido testado no Paulistão, culpa do Zubeldia e de toda a sua comissão técnica. Nota 0 também pra você. O Luciano como meia, ele é uma nulidade, ele é um nada, ele é um pedaço de nada, um pedaço de reciclagem no meio. É uma reciclagem o Luciano no meio. Porque reciclagem é útil em determinados locais. Reciclagem é útil em determinados locais. O Luciano é útil na pequena área. É um jogador perigoso na pequena área. Mas não quer jogar lá, quer jogar de meia, quer jogar armando, coisa que ele não tem o mínimo talento para fazer, que não tem a mínima habilidade para fazer. O Luciano, uma nota 0 para ele. Deu uma cabeçada ali no primeiro tempo, foi só o que ele fez, depois sumiu e conseguiu atrasar todo tipo de jogada. E o nosso astro, o André Silva, coisa que muita gente fica bravo quando eu critico. E aí o André Silva, quando acabou a boa fase, porque a gente sempre falou, foi uma boa fase, o André Silva é horrível, boneco de ventríloco, horroroso, não consegue dominar uma bola, não dá nenhum tipo de perigo, cara. Se o André Silva pegou na bola hoje, foi pra tocar errado ou pra fazer cagada, foi a única coisa que ele fez hoje. Mas quando a gente não pode criticar, né, que ele tem um fã-clube, o André Silva tem um fã-clube também, e ele fica magoadinho, e os jogadores de São Paulo ficam magoadinhos quando falam dele. Horroroso, nota 0. É um padrão do André Silva. Pra mim não tem surpresa nenhuma. Tem pra algumas pessoas que acham o André Silva um craque. Pra mim é nota 0. E eu sempre disse isso, que o André Silva é absolutamente um jogador absolutamente horroroso. Um boneco de ventríloco, um pirata, como você precisa, perna de pau. Horrível, nota 0, horrível, como sempre. Os que entraram, o Rodriguinho tentou alguma coisa, fez mais que o Oscar. Fez mais que o Oscar. Isso aí, ganha muito menos que o Oscar. Mas nada também que fosse o suficiente para mudar a partida. A partida vocês não querem que eu fale de Bobadilha. O Matheus Alves, coitado, entra ali na fogueira também, que esses moleques só são colocados na fogueira quando se trata do São Paulo. Rian Francisco, coitado. Se eu sou o Rian Francisco, eu dou um fora de São Paulo. Eu já falei isso. Rian Francisco, se eu sou você, cara, eu chego no meu empresário e falo, cara, não tem proposta aí não, sei lá, do Flamengo, do Palmeiras, de qualquer outro time, pra mim jogar. Porque o Rian Francisco deve ter batido na mãe desses caras, porque ele não joga. Os caras não colocam ele pra jogar. Mesmo o André Silva sendo horroroso, não joga. E até quando ele entra, o André Silva continua. O Cubeiras, como eu disse, em terra de laxante, ele é rei pra fazer cagada. Ele é rei pra fazer cagada. Que ele tira o Lucas Ferreira e mantém mantém ali cara, que se dane, cara. Pelo amor de Deus. Tudo que ele faz é errado. Tudo que ele faz é errado, pode ter certeza. Ele tira o Lucas Ferreira pra colocar ali o Cédric no lugar. Mantém o André Silva e bota o Ian Francisco ali depois no lugar do Ferrarese, sei lá, cara. É terrível, cara. O time do São Paulo no Campeonato Brasileiro é isso aí. E a gente não pode cobrar. O Zubeldia suspenso também, né? Porque é um descontrolado no meio de campo, mas muita gente gosta, né? Que ele pula no colo, ele cavalga ali nos jogadores, né? Legal, né? Pô, bacana, legal. A gente tem que aplaudir, né? Pra parte da torcida a gente tem que aplaudir esses tipos de postura. Sabe o que vai acontecer? Eles vão ficar de folga, rapaziada. E quando vir o período da data FIFA, é 10, 12 dias de folga. Relembrando, eu vou lembrar isso todo vídeo. É 10, 12 dias de folga. Você acha que eles vão treinar, que vão fazer alguma coisa, vão organizar o time? Não. É 10, 12 dias de folga para os nossos guerreiros. É mais uma humilhação. E, enfim, daqui a pouco o São Paulo tá lá embaixo da tabela de novo. Eu já falei 1 milhão de vezes, vocês reclamam, muita gente acha ruim. O São Paulo vai lutar para não cair nesse campeonato. Repito, o São Paulo luta para não cair. Olha o nível de quem tá lutando para não cair. O Mirassol, o narrador disse que esse é o campeonato Mirassol. Lutar para não cair. Olha a organização do time. E olha a comparação com o São Paulo, que não consegue ganhar de ninguém, não tem um pingo de organização. Bom, é isso aí, pessoal. Mais um... Se inscreve aí no canal, pelo menos me ajuda a crescer aí. Mais um final de semana destruído por esses caras. Mais preocupação, a gente não dorme a noite direito. Bom, um grande abraço. Até a próxima. Comenta aí, defende aí o André Silva. É nóis.